Reis do Sistema Sagres. O Vila voltou a vencer após 14 jogos, justamente contra o adversário que briga na parte de cima da tabela. Em termos de confiança, qual que é o tamanho dessa vitória? Boa noite. Muito importante em termos de confiança, em termos de tabela, em termos de você recuperar a autoestima dos atletas que vêm trabalhando de uma maneira muito, mas muito forte diariamente, procurando ter um entendimento a todo momento daquilo que a gente imagina, e eu acho que é uma recompensa para todos, mas ao mesmo tempo, logo depois da partida a gente conversou, se fechou, reuniu e falou que é o primeiro passo, né? E não tem nada definido e precisamos ter a mesma atitude, com a possibilidade de evoluir cada vez mais, e isso é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Ô Alan, quando você viu nas últimas rodadas o Vasco em queda, né? Estava invicto, aí foi perdendo no Horizontino, de Sampaio, você montou uma estratégia, sabendo que mesmo o Vila lá atrás poderia vencer o jogo, você passou isso para os jogadores, encarar o Vasco de igual para igual, porque era as condições, né, de poder vencer. E outra, Serra Dourada fez bem, hein? Dá para continuar jogando aqui ou não? Não, foi justamente isso. A gente conversou durante a semana que o momento do Vasco também era de pressão. A gente já está acostumado a viver sob pressão quase que o campeonato todo pela nossa posição na tabela, e nós teríamos que tirar proveito disso com inteligência, com sabedoria, competitivo. Eu acho que a gente carregou muita coisa boa do jogo do esporte, mesmo a gente não tendo uma atuação ofensiva da maneira que a gente esperava, e isso consolidou hoje. E esse equilíbrio entre o setor defensivo, o momento defensivo, e o setor ofensivo e o momento ofensivo nosso foi fundamental. Nós ganhamos de 1-0, mas criamos oportunidades para ter até um final de partida um pouco mais tranquilo. E a gente sabia disso. E é nessa hora que a gente tem que ter personalidade, humildade, montar uma estratégia coletiva que os atletas aceitem e entendam. E eu acho que isso foi fundamental. Iniciamos o jogo de uma maneira e no decorrer do jogo, sem mudar uma peça, mudamos essa maneira de jogar. E eu acho que isso é resultado do tempo de trabalho e também do dia a dia, com as conversas que a gente procura ter com os atletas, de revigorar a confiança naquilo que a gente está fazendo. E hoje era um jogo muito simbólico para nós, né? Contra um postulante ao acesso, um início de retorno para nós, uma nova vida, uma nova oportunidade. Então acho que o cenário era para ser como foi, muita entrega, de muita competitividade, mas também de muita vontade de vencer a partida. E respondendo em relação ao Serra, os jogadores se sentem bem pela questão do gramado, pela questão da atmosfera. É óbvio que o Oba é a nossa casa, mas isso a gente vai analisar e conversando com os atletas, que são eles os protagonistas, né, da partida, no momento que eles se sentirem melhor, aonde eles se sentirem melhor, a gente vai comprar a ideia, e tenho certeza que o nosso torcedor, como fez hoje, também vai comprar. Boa noite, Alan. No jogo de hoje, pela primeira vez, alguns das novas caras, né, do Vila Nova atuaram, o Neto e o Matheus como titulares, e no decorrer da partida entrou o Souza, entrou o Caio Nunes. Quero saber que avaliação você faz desses atletas e projetando aí a sequência da Série B, um time que você conhece bem, o Novo Horizontino. O que esperar desse próximo jogo? Uma avaliação muito positiva, e aí que eu falo que o nosso grupo ele tem que ser valorizado. Eles tiveram essa estreia positiva porque o grupo acolheu de uma maneira muito positiva. Poderia até ter algum porém, mas os caras estão chegando agora e coisa parecida. Não, nosso grupo acolheu, deu moral, deu confiança, e eles deram uma resposta nesses poucos dias de trabalho, uma resposta muito positiva, e em cima da estratégia que nós pensamos para enfrentar o Vasco, eram as melhores opções para o início da partida, sabendo que iria ter um desgaste físico, que dificilmente esses atletas que iniciaram conseguiriam terminar a partida pela questão física, e foi o que aconteceu, e os outros que entraram no decorrer da partida nos dão a possibilidade de você ter algumas formatações táticas diferentes pela característica deles. Em relação ao Novo Horizontino, é uma equipe que a gente conhece bem, que vem num momento muito bom, é uma equipe de qualidade técnica. Jogar lá no estádio deles é difícil, a logística não é fácil, e nós temos que nos preparar para isso, porque, como eu falei, é o primeiro passo, mas a gente tem muita coisa pela frente, e continuar com esse ímpeto de vencer vai ser fundamental. Boa noite, professor. Primeiramente, parabéns pela vitória.
É claro que se a gente for olhar em termos de classificação, o Vila Nova ainda está numa situação muito delicada, mas se a gente for fazer um recorte da sua passagem até agora, são 2 empates, 1 derrota, 1 vitória, são 5 pontos conquistados nessas 4 partidas. Esse recorte dá uma esperança maior para o torcedor, dá uma esperança maior para o seu trabalho, que o Vila Nova consegue se permanecer na Série B? Boa noite. Eu acho que não só o recorte, mas as partidas que nós fizemos. Nós poderíamos aí estar com 2 vitórias, 1 empate contra o Sport e, na pior das hipóteses, foi o que aconteceu contra o CSA, mas contra o Bahia também nós merecemos a vitória. Faltaram alguns ajustes, não soubemos sofrer o necessário e principalmente pressionar o adversário para não ter uma zona de conforto, de criação, coisa que nós fizemos isso muito bem contra o Vasco hoje. Tivemos a oportunidade de transitar, de contra-atacar, e contra o Bahia, até pelo peso emocional, a gente acabou se retraindo demais e pagando um preço que não merecia. Então eu acho que tudo isso somado nos dá uma perspectiva, além do fato do campeonato ter ainda um segundo turno, como eu falei, um jogo muito simbólico para nós, um reinício de turno, né? Nós aí com 19 partidas, agora 18 partidas pela frente, que só depende de nós. Então acho que isso é fundamental para você manter uma confiança no trabalho e principalmente não só no meu trabalho, mas resgatar a autoconfiança dos atletas, que é esse caminho, é se entregando, a gente falar brincando, né, no futebol, metaforicamente, sangrando lá dentro, jogando no limite para que a gente possa buscar os resultados. Então acho que isso nos dá uma convicção de que nós estamos no caminho certo e ainda vamos evoluir ainda mais.